No mundo destruído por monstros, um garoto órfão conseguiu sobreviver por ter a habilidade de regeneração. Isso o tornou praticamente carne humana infinita para os monstros. Mas tudo isso mudou quando ele fez um pacto divino e agora ele está atrás de vingança. Seu mundo havia acabado e todos os seus familiares estavam mortos. Aquele que cefou suas vidas possuía uma auréola, mas, diferente de um anjo, ele emanava uma energia negra. Aquele que cefou as vidas de seus pais também acabou levando a vida do garoto. Mas não à toa, né? Lógico, eles rapelavam o corpo dos humanos para poderem comer. Era uma iguaria naquele mundo, mas não era como se fosse apenas por questões de sobrevivência, né? Alguns comiam mesmo quando não estavam com fome, tudo por diversão. E quando o monstro estava chegando com um corpício novo, o Três Olhos alertou algo. Puxa meu dedo, brincadeira, quem é esse atrás de tu? E sim, era o jovem órfão que viera atrás de vingança. O monstro pega o cara pelo pescoço e fica... Mano, como assim, doido? Mas eu não acabei de comer ele? Ele vai lá, faz um teste e rasga o braço do cara, que fica morrendo de dor no chão. Mas algo inesperado acontece. O seu braço, ele volta a crescer. Geral fica em choque. Como assim? Que aberração é essa? Mas um deles abre um sorrisinho malicioso. Estava oficialmente aberta a farm de comida infinita. E claramente um pet tão delicioso teria que ter um nome, né? Então seja bem-vindo à família Rabo de Lagarto. Rabo de Lagarto porque o rabo do lagarto, né? Quando arrancado fora, ele cresce novamente. Acho que vocês sabem disso, né? Enfim, a habilidade de regeneração na ocasião certa seria uma bênção divina. Mas na pele desse garoto não passa apenas de uma maldição. Minha vida é uma merda. Vários anos se passaram e lá estava ele, firme e forte. Durante todo esse tempo onde ele serviu de comida, sua regeneração se tornou ainda mais forte, porém a dor nunca diminuiu. Mas hoje foi diferente. Ao invés de apenas comer ele, o monstro quis dar uma brincada com a comida. Porém, o que parece ser o chefe ali diz que ele não pode fazer isso, pois mesmo ele nunca tocou em seus cabelos, que parece ser sua fraqueza, né? E se o bobalhão fizer besteira, mas nada disso, se é assim, é só não tocar nos seus cabelos, né? E o bicho vai lá e solta o rabo de lagarto. Meu Deus, que nome podre. Pra você ver, né? Mesmo quando não estão com fome, eles continuam a maltratar o coitado. Mas essa pode ser a última vez em que ele foi maltratado, né? O monstro chama o rabo de lagarto ali pra porrada, o que é uma ótima chance, né? Pra pelo menos acertar um soco e descontar todo o ódio que ele veio sentindo durante todo esse tempo. Ele vai, parte pra cima, voa na direção do monstro e perde um braço. Claramente, o monstro tá só se divertindo. Pelo menos alguém tá, né? O monstro volta a atacar o coitado que tenta desviar de tudo, procurando uma chance pra acertar um soco em cheio. Não. Apesar de ser determinado, monstros são monstros. Mas quando ele vai comer o braço do garoto, ele simplesmente arranca o seu próprio braço e enfia o cotoco na boca do bicho. É, filho, vai segurando. Mas não sei se isso chega a ser um soco exatamente, né? Mas tudo bem, a gente deixa passar. O bicho já parte ali pra matar o garoto, que ainda incentiva, né? Mas não, ele não pode fazer isso na frente do aparente chefe daquele local. O garoto zomba, faz chacota dizendo que ele é pau mandado, mas ordens são ordens. Além do que, lhe foi oferecido uma vila para ele degustar à vontade. E melhor do que matar o garoto é matar vários. Visionário esse. Enfim, né? Essa era a vida do pobre rabo de lagarto. Ele não pode nem se mudar de base, e nem é mandado de base também. E fica naquela angústia infernal. Mas se você acha que ele desistiu, achou errado. Ele simplesmente morde as correntes pra tentar quebrar e escapar, velho. Ele não tá de brincadeira, mano. O monstro até duvida da sanidade mental do garoto, porque, né? Vê se pode, dizendo que ver ele lutando pela vida é muito divertido e que vai torcer por ele. vai esperando, espera. Mas ele deixou um rastro pelo chão, e esse rastro foi encontrado por alguém. Será que o resgate vem a caminho? Não sei, né? Veremos. E voltando para os monstros em geral, porque, né? Essa super regeneração dele aí não é normal não, viu? Também é um monstro. A lagartixa humana tava se esperneando ali, gritando para todos que pudessem ouvir que fugisse do local, pois os monstros estavam a caminho. O monstro até fala que as pessoas não acreditam em nada se não verem antes, então é melhor poupar o fôlego. Mas não é assim que funciona a cabeça desse doidão. Porém, toda essa gritaria atraiu alguém até aquele local. Aquele cara que estava seguindo o rastro
mestre do garoto finalmente conseguiu encontrá-lo. Isso tudo graças aos seus gritos, né? O garoto fala para meter o pé que eles são monstros, mas não é assim que a banda toca, amigão. Os monstros ficam um pouco desacreditados, né? Um humano quer lutar com a gente, mas não é qualquer humano. Ele saca uma ferramenta ali de seu bolso e começa a balançar para lá e para cá, tocando os sinos da ponta e concentrando a energia na esfera da arma. O que era para ser um simples homem, agora estava envolto com uma energia enorme. Os monstros ali faltam borrar as calças, né? Já o lagartixa fica impressionado. O nome do cara era Xianwu e ele era um caçador de monstros. Apenas eles são capazes de caçar essas criaturas. Nisso, o corpo do outro lá todo fatiado, né? O outro monstro parte pra cima e cai na porrada com o caçador, que segura o golpe com apenas uma mão. Olha isso, velho. Samjindo, o golpe com uma espada em poeira de energia que fez o monstro se dividir em dois. Prático mitose, né? Eu acho. O golpe daquele cara não foi um simples golpe. O Xianwu partiu o chão e abriu uma mega cratera. Se o outro monstro não ficasse ali, era caixão e vela preta, filho. Bem que foi caixão de todo jeito, né? Pois o Xianwu perfurou o coração da criatura. E é isso, né? Acabou. O cara chega ali no calango e manda ele relaxar, pois os monstros já foram. Mas que relaxar o quê, velho? Ele não tá assustado ou algo do tipo. Ele apenas está impressionado de que há alguém capaz de caçar monstros. Ele já levanta ali no pulo só gritando: eu também. Você é o quê, doido? Eu também quero caçar demônio, porra! Me ensina aí, pô. É claro, amigão. Todos nós somos caçadores. Se você se juntar a gente, você será um ótimo recruta. Nisso, o Xianwu indo terminar de finalizar a criatura, né? Mas antes de qualquer coisa, o lagartixa humano pega uma pedra e maceta seu próprio braço para mostrar que ele tem um poder escondido. Que não tá tão escondido assim, né? Ele fala que em todos esses anos, ele praticamente implorou pra ir de Vasco, mas seu corpo não permitia. Ele não quer se tornar apenas um soldado. Tudo que ele quer é saber como fazer vingança com suas próprias mãos, como se vingar de todos esses anos miseráveis. E sim, né? Talvez a vida desse jovem garoto tivesse sido diferente caso o homem tivesse chegado mais cedo. E afinal, qual o seu nome? Ele pergunta. Ah, é Lagartixa Humana. Nesse momento, ele fica em completo choque, pois esse nome não é o seu real nome, é o nome dado pelos monstros e, mesmo assim, ele acabou falando numa casualidade anormal. Aquela tortura acabou com seu psicológico, mas hoje tudo isso muda, pois ele irá permanecer com esse nome para que jamais se esqueça do porquê ele quer vingança. O Xianwu até aceita ensinar a ele, mas será que ele vai aguentar? Ele irá sentir uma dor inimaginável. Dor. Amigão, eu sou a dor. Então tá, né? Olha só, os monstros perdem a auréola quando morrem, o que significa que esse aqui não foi de base ainda. Então, esse é o seu primeiro treinamento. E aí, um pouco mais tarde, o monstro acorda ali, né? Amarrado em correntes. Ele fala, mas esses caras são burros, eu posso sair daqui facinho e pá! É, né? Era melhor ter ficado calado, pois ele já ganha uma ameaçadinha ali de leves, né? Se as correntes quebrarem, ele quebra junto delas. Enfim, a primeira lição do lagartixa humano é bem simples. Ele tem que se conectar com as divindades e receber uma possessão. Se você se mergulhar na divindade e sentir o poder divino, você poderá usá-lo. Esse é o poder de um caçador de monstros. O primeiro passo para começar a possessão divina é abrir o sexto sentido. Você vai ter que abrir o olho de trás. Tu tá ficando doido. E dependendo da pessoa, ela consegue liberar esse sexto sentido em poucas décadas, mas ele vai ajudá-lo. Porém, ele vai sentir uma dor inimaginável. Amigão, dor é meu nome do meio, vem pra cima, boy. E aí o cara bota a mão na cabeça do lagartixa e começa a balançar o sino, fazendo uma energia percorrer seu corpo e penetrar no do garoto. Na hora, ele começa a sentir o poder do sexto sentido. Normalmente, ele teria que passar por um longo tempo fazendo uma conexão de confiança com o poder divino, para que ele pudesse usar. Se ele forçasse uma conexão, como o que acabou de fazer, né? Agora, o poder divino poderia ser recusado. Então foi Turivão? Não foi Turivão. Mesmo que a possessão seja recusada, ele pode segurar a força e utilizar uma possessão incompleta. De qualquer forma, ele não pode utilizar todo o poder divino. Só a metade, na real, né? E eu posso matar monstros com esses poderes? Pode. Então tô nem aí, filho. Vem embora, vamos. E aí o cara manda o lagartixa fechar os olhos e se concentrar no poder divino. Assim, ele seria capaz de controlar o sexto sentido. E assim que ele fecha os olhos, ele começa a tentar ouvir e, rapidamente, se conecta com o sexto sentido. O Xianwu pergunta, o quê? Como assim? Enquanto o calango fica lá.
Cansado, né? O cara chega lá perguntando: o Deus pediu pra você prometer algo? Pois Lagartixa chegou dizendo: eu prometo. Mas enfim, né? Deixe isso pra lá. Agora o que ele precisa fazer é segurar a força, esse poder. Ele não pode ir embora após falar com a divindade. Ele precisa se manter firme. E ele vai lá, né? Foca de novo, abre os olhos pretos com uma energia roxa e seu corpo começa a pulsar. Suas veias começaram a transparecer e seus olhos começaram a irritar. Mas ele, finalmente, após muita dor, consegue controlar todo aquele poder. Até mesmo o Xianwu fica impressionado, pois ele tinha suas dúvidas quanto ao Lagartixo, se ele ia conseguir, né, segurar toda aquela dor. E apesar daquela força divina estar forçando seu corpo para sair, ele consegue controlar, mas o que ele não consegue controlar é sua fúria, né? Ele para cheio endiabrado pra cima do monstro ali, que fica em choque e no último segundo consegue cortar as correntes e partir pra longe dali. Ele fica: como assim? Rabo de lagartixa? Essa é a oportunidade que o Xianwu deu para o monstro. Se ele conseguir, pode ir embora. E quem disse que o lagartixa vai deixar ele ir embora? Tá maluco, fi. O cara tá puro ódio. Além disso, o garoto sofreu um golpe nas costas, mas parece até que foi só um arranhão. Esse cara tá no auge, fi. E ele parte pra cima de novo bolado, mas o monstro também tá, né? Antes mesmo do garoto chegar, ele já levou um na boca. E quando ele chegou, o monstro desviou e aplicou em sua panturrilha, o que o deixou imobilizado. Chance perfeita para o monstro aplicar um golpe certeiro nos olhos do lagartixo, mas não foi bem isso que aconteceu, né? O garoto desviou e, se sentindo mais poderoso do universo, disse que parece que os monstros gostam de ser enganados, não é mesmo? Nisso, o monstro se lembra do murro lá que o amigo dele levou, né? E foi dito e feito: tome na cara, seu azilão. O bicho tomou só uma que voou longe, mas ainda tá bem longe de acabar, pois o lagartixo tá maluquinho, filho, gritando: quero te matar, e partindo pra cima numa rajada só. O Xianwu fica só admirando, né? Dizendo que os movimentos dele são muito bons para quem tá carregando uma dor imensurável. Ele tem talento, pode até ser melhor que ele no futuro. Ele tem um senso de devoção maior do que qualquer um poderia ter. Ele é o cara. Nisso, o lagartixo dá uma brecha, onde o monstro aproveita para enfiar o tentáculo nele. Lá ele. E mesmo sendo todo perfurado, ele só segura o tentáculo e arranca na mordida, filho. E aí ele é arremessado pra longe e cai em pé, né? Cuspindo fora o pedaço de carne que arrancou. E tava quase coringando, né? Dizendo que aquilo tudo tava sendo ótimo e isso e aquilo. Então o monstro arranca os espinhos de suas costas, que usa como espadas. Claramente, ele não esperava por isso, não é mesmo? E sim, ele não esperava por isso. Tanto que ele fica ali em choque todo sorridente, quando do nada ele segura seu braço e arranca ele fora, velho. Agora sim, os dois têm arma. Vambora, filho. O Xianwu fica: caraca, moleque, tá maluco? Enquanto o monstro parte pra cima da trocação franca. As espadas, né, entre aspas, porque, né, uma coluna vertebral e um cotoco de um braço. Enfim, as espadas ali se chocam e o monstro não consegue cortar o braço. O Xianwu até acha que pode ser por conta da energia divina que penetrou até seus ossos. Por isso, eles são duros de quebrar. Pode ser uma coincidência, mas é um pouco divertido de se ver. Então o lagartixo rebate as espadas, segura ele pelo braço e pergunta: você sangra, amigão? Vai sangrar, filho. E pá, corta o braço do bicho com seu próprio braço. Ele grita ali, se esperneia, mas não tem tempo para isso. Lá vem outra abraçada e ele consegue desviar. E aí o monstro começa a pensar e repara que chegou a hora. Ele precisa acertar a cabeça do lagartixo enquanto a poeira ainda tá alta. Então ele parte para cima num ponto cego na intenção de perfurar o crânio do lagartixo. E quando ele se vira, já era tarde demais. A lança estava a centímetros de sua testa e sua espada quebrou. Sim, a espada se partiu e ficou um pedacinho na testa do lagartixo. Tipo, o cara virou Wolverine, tá ligado? Osso de adamantio. E o monstro ficou em choque, né? Naquele momento, ele sentiu o mesmo medo que sentiu quando estava frente a frente com Xianwu. Ele conseguia pressentir sua morte. Ele continuou a correr sem sequer olhar pra trás, mas não adiantou muito, pois logo ele foi alcançado pelo homem lagartixa e teve sua cabeça arrebentada como se fosse uma bola de beisebol. Sua cabeça voou longe com a lapada, mas é isso, né? O lagartixo chega lá pra trocar uma ideia antes do monstro morrer. Ele disse que lhe dará um nome antes de ir. A partir de hoje, eu lhe batizo com o nome de O Começo da Minha Vingança. Então pega na minha balança. Cala a boca, mano. Finalmente ele teve sua vingança contra aqueles que destruíram sua vida, mas isso é apenas o começo. Ele não quer parar por aqui. Ele não vai descansar enquanto não ceifar a vida de cada um dos monstros existentes no mundo. E aí
aí eles decidem ir a uma vila próxima dali pra, descansarem e tudo mais. No caminho, o lagartixo vai perguntando como que ele sabia que ele conseguiria a possessão tão rápido. E o tiozão responde que era basicamente o ódio que o garoto sentia. Ele encurtaria o tempo para a possessão. Talvez sim, talvez não, mas com certeza ele não esperava que fosse conseguir de primeira, né? Também pode ter sido a excitação de saber que havia uma maneira de derrotar monstros. Afinal, ele nem sabia o que era um caçador de monstros antes de tudo isso. E tipo, não há ninguém no mundo que saiba, tá ligado? Ele vivia o que? Numa caverna? Mas o clima de calmaria acabou quando houve uma explosão na vila. O lagartixo já se transforma ali e eles partem pra cidade. Porém, enquanto eles não chegam, o terror estava generalizado. Os monstros estavam dominando tudo, afinal, não haviam caçadores por lá. E enquanto todos corriam, um pequeno garoto ficou pra trás e logo atrás dele havia um linguarudo doidinho pra comer ele. Mas não era tarde demais para a criança, pois ao longe, bem longe, vinha ele, que enfiou-lhe o braço na barriga do monstro sem dó nem piedade. Ele fica assustado perguntando: caçador de monstros? E pá, a cabeça do monstro foi estourada. Mas ainda haviam vários observando tudo. Todos estavam assustados com aquilo, afinal, caçadores são bizarramente fortes. Alguns tentavam fugir, mas foram fatiados pelo Xiang-Wu. O Xiang-Wu que se perguntava do porquê que não haviam guardas naquela área. Eles deveriam estar presentes em todas as vilas, né? Mas não era tempo para isso, pois ainda havia um monstro para macetar. O que não era problema para ele, né? O nosso coroa. Afinal, com apenas uma rodopiada, ele levou 2 para conhecer o céu. Ou outro lugar, né? Depende. Ele dá mais uma lambida com a espada no ar e, com apenas o vento, ele fatia outro monstro. E o que sobrou foi até ousado. Ele viu a criança no chão e decidiu que ele tinha direito a uma última boquinha, né? Última refeição antes de morrer. Mas com apenas um soco, sua cabeça foi aniquilada. O lagartixo é brabo, hein? Restou apenas o corpo no chão, mas para livrar a criança do trauma, né? O lagartixo chutou ele para longe, limpando a área. No passado, uma refeição saborosa. No presente, um grande herói para toda a população daquela pequena vila. E no futuro, o que será, hein? Não sei, mas você tem cara de meu futuro inscrito, hein? Então, se tu tá gostando do vídeo, considere fortalecer com seu like e sua inscrição. Isso ajuda demais. E meio a toda essa comoção, chorei aplausos para nossos heróis, ainda haviam aqueles que não conseguiram ser salvos. Apesar de ter conseguido seus poderes agora, ele já sentiu o peso, né, da responsabilidade de ser forte. Mas o Xiang-Wu tá lá para confortá-lo. Afinal, ele tem que pensar nas pessoas que ele salvou. As que morreram, bom, deixa que eu penso nelas. E um pouco mais ao longe vinha o líder da vila, gritando que estava muito feliz por eles terem salvo sua vila. Mas cadê os caçadores? Deixa eu pagar o aluguel? Pague o aluguel! Enfim, ele vem lá falando que ficará feliz em ajudar em qualquer coisa e o Xiang já manda o cara vestir umas roupas, né, no lagartixo. Afinal, ninguém gosta de um herói peladão. E um tempinho depois, chegam alguns caçadores por ali, dizendo que chegaram atrasados e que alguém já havia matado os monstros por ali. Mas e aí que tá, né? Eles se encontram com o Xiang-Wu. Geral já fica em choque, pois ele sozinho destruiu uma ilha inteira de monstros e ele parecia um pouco bravo, não é mesmo? E ele já chega dando a moral, dizendo que chegou naquele local e não havia nenhum guarda. Não era o dever deles? Um deles até fala que não chegava nenhum monstro ali, mas outro já tapa a boca dele, né? Pois claramente ele está falando baboseira. Afinal, eles irão dar essas desculpas às famílias dos mortos? Enfim, né? Depois de toda essa bronca, anoitece, nosso coroa tá lá, né? Na encosta de uma árvore. E pouco depois chega o nosso lagartixo todo na régua. Roupa nova, cabelo novo, talvez, né? Sou força. Tem ido embora com seu cabelo, já que disseram lá atrás que essa era a fraqueza dele, mas enfim. Obrigado por tudo. Agora finalmente tem um objetivo de vida, diz o lagartixo. E esse objetivo era nada mais nada menos do que matar todos os monstros do horizonte e além. Era um objetivo que ele tinha bem antes, mas agora mudou um pouco, pois ele também quer se tornar um caçador de monstros. Mas para isso, ele precisa se tornar mais forte e sabe que para isso ele precisará treinar. Então, por favor, me aceite como discípulo. Eu preciso ver até onde posso chegar. E após um breve silêncio, o Xiang-Wu se vira e o aceita como seu aluno. Mas é melhor estar preparado, hein? Pois vai ser bem difícil. Ao longe, a criança que foi salva pelo lagartixo veio agradecer mais uma vez. Ele quer, futuramente, salvar pessoas de monstros, assim como o lagartixo. E assim começa a jornada de um caçador de monstros e seu discípulo. Ambos numa trilha, um mau extermínio de uma raça de
demônios. Mas antes de iniciar os treinos e começar a fazer o maior caçador do mundo, o vulgo lagartixo, ele precisa saber o que são os caçadores de monstros. À primeira vista você pensa que os caras são basicamente caçadores de monstros, né? Também, mas não só isso. Há duas divisões de caçadores que compartilham da mesma ideologia, porém com princípios um pouco diferentes. Primeiro, o exército dos guardiões. Eles protegem principalmente o território humano, como vilas e aldeias, e destroem os monstros que tentam invadir. E segundo, a segunda divisão. Eles saem dos territórios humanos buscando monstros para matar. E qual será que é a divisão do nosso tiozão, hein? Dele não sei mais, o nosso lagartixo já tem planos para a segunda divisão. Então dá-lhe Vasco, brincadeira. E vamos para os treinamentos. O primeiro treinamento, que o tiozão passa ali, né? É o básico do básico, correr. Para sustentar a possessão, é necessário uma grande concentração. Então, gastar energia enquanto está em possessão é uma das formas de aumentar isso, né? O lagartixo pergunta ali pro tiozão se ele não vai se transformar, mas ele responde que quando se chega à perfeição, no caso de possessão, o poder é transmitido meio que manualmente até certo ponto. Ou seja, ele mesmo se bufa, né? O bicho é bolado. E lá vão eles correndo de noite até o amanhecer. Vê se pode. O lagartixo tava só o pó da rabiola, já perde um tempo, né? Dá um tempo aí, ô, seu Zé. Mas se ele é tão fraco assim, tudo bem dar no tempo. Mas antes, eles irão eliminar uma horda de monstros. Na hora, o sorriso do psico abre, né? Arrancando o braço na maior caruda, filho. O bicho é insano. Os caras já partem pra cima e os monstros também, né? Não fica pra trás, não. Mas é porque não é todo dia que se vê carne humana por aí. Mas é aquelas. É só lapada violenta. A lapada é bruta. Os caras tentam cercar o lagartixo, mas é uma abraçada e leva metade dos bichos embora. Eles até acertam um golpe ou outro no lagartixo, mas não tem jeito, né? Porém, o Xianwu já avisa que ele tá brincando errado. Ele deveria aproveitar mais as vítimas, desviando de todos os ataques, né? Pra aí sim finalizar eles. E aí ele vai, né? De uns sofre mordida de outros. Para alguns até vale a pena, pois o gosto era maravilhoso. Porém, o lagartixo não é tão paciente como o Xianwu. Na hora, ele invoca o espírito ali e sai levando todos os monstros de uma vez. Vem outros, mas só com uma espadada, quer dizer, com uma braçada, né? Ele leva todos de uma vez também. E finalmente, depois de um longo tempo apenas destroçando os monstros, ele finalmente terminou. Era tarde e estava um climinha ótimo, clima de rango, clima de forrar a barriga. Porém, a vila mais próxima ali fica a alguns quilômetros dali. E foi assim que se iniciou a sua jornada. Eles corriam de uma vila a outra, apenas destroçando monstros e correndo todos os dias. Dias não, semanas, meses. Eles correram tanto que até perderam as contas dos dias. Até que, finalmente, chegou o tão esperado dia do descanso. Eles chegaram numa vila, uma vila enorme, por assim dizer, né? E iam jantar numa espécie de barco. Um barco que nem na água tava, velho. Tipo, what the fuck? Eles irão para a base dos caçadores. O barco não nadava, se bem que barco nada, né? Então, o que ele faz? Enfim, o barco voava, o barco do Pertepan. Aquilo tudo era novo pro lagartixo. Voar, paisagens, coisas lindas. A beleza da vida como ele nunca presenciou. Eles foram para a cidade central. Aquela cidade continha apenas a sede dos caçadores. Ela ficava no topo de uma árvore um tanto quanto maluca, né? E lá na recepção ele estava fazendo seu registro como caçador. Não é tão fácil tornar um caçador, mas como a recomendação veio direto do Xianwu, então facilita as coisas, né? Enquanto o lagartixo estava ali escolhendo suas camisas, né, suas roupas de caçador, nosso tiozão se encontrava com um velho amigo, o Wi-Sun, o comandante do batalhão. O lance é que o nosso lagartixo é um pouquinho ciumento, né? O Wi-Sun bota a mão no ombro do tiozão e o lagartixo já vai cobrar. Como assim você usa tocar em meu mestre? E já leva um monte de porrada ali, né? Enquanto o Wi-Sun racha o bico. Mas o clima tá só começando a esquentar, pois se o tiozão tem o seu protetor, o Wi-Sun tem os seus, o Jeonsuke, o careca e o Raon, o cabeludo. Eles eram aprendizes do esquisitão. E aí começa o bate-boca, né? Um briga de lá, outro briga de cá, um diz que é mais forte que o outro e o esquisitão propõe uma luta. Eles irão pegar uma missão de caçar monstros e que vençam melhor. E aí já vão ali pro barco voador e o cara dá tipo um pergaminho ali com coordenadas ao Xianwu. Pergaminho esse que ele põe no tipo de pedestal ali e quando todos se sentam, o negócio simplesmente sai na velocidade de uma bala, velho. Aquilo tudo impressiona nosso lagartixo que fica tão chocado com tudo que tira um cochilão. O bicho dorme num carro voando a 100 km por hora, velho. E quando iam se aproximando, o cabelo dá uma de poderoso, né? E diz que vai na frente. Já que tem algumas pessoas descansando. Enquanto pro lagartixo só resta rir, né? Da cara desse mundo. Afinal, todo mundo sabe que ele é o mais forte. Ou será que não? O Xianwu chama a atenção de geral ali, dizendo que tá na hora de começar a operação. O cabeludo prepara a espada, enquanto o careca prepara os anéis. E o lagartixo
Bem, eles saem numa investida só, invocando sua possessão e partiram para cima dos monstros. O lance é que os que ficaram para trás podem não ter ficado tão para trás assim, né? Afinal, todos eles possuem possessões. O careca já puxa ali a divindade do fogo, que faz sua sobrancelha ficar flamejante, e ele sai voando num rastro de fogo. Ele se prepara ali e, com apenas um golpe, bota fogo em boa parte dos monstros. Porém, ainda não acabou. O cabeludo ainda não havia chegado, mas junto dele carregava a divindade do trovão. O lagartixo nem viu que passou por ele, e com apenas um golpe no chão, vários monstros foram eletrocutados. Tudo aquilo era bem superior ao lagartixo, né? E isso na cabeça dos caras, pois do nada, ele só puxa o braço pra fora e o cabeludo fica... Convenhamos, né? Fogo e raio é legal, mas já tá ultrapassado. Ninguém mais quer ver poderzinho de fada, não. Mas todo mundo quer ver o cara maluco passando o cerol em geral com o próprio braço que ele mesmo arrancou. Os caras chegam a perguntar o treino do lagartixo, né? Mas ele só correu. E correu bem muito. E enquanto eles conversavam, algo acertou o lagartixo. Com apenas um golpe, um dos demônios foi capaz de perfurar seu peito. É por essas e outras que o Xianwu mandou ele desviar dos monstros, né? Antes de matá-los. Era pra treinar seus reflexos. Creio eu, na real, não sei se é isso não, mas enfim. O lagartixo cai ali no chão já bolado, dizendo que vai matá-lo enquanto se cura do golpe. A galera fica, é isso aí, lagartixo, mate, não seja morto. Tá maluco, velho? Dois idiotas. O careca fica pensativo, afinal, se não fosse pelo lagartixo, os dois estariam mortos. Mas não é hora de nervosismos, ele precisa... Eu vou te matar! O careca já puxa ali seus poderes e atira chamas contra o monstro, mas ele nem se fere. O lagartixo já parte de novo boladaço, dizendo que nem que perca 1000 vezes, ele vai derrotá-lo. Enquanto isso, a dupla dinâmica tenta atacar de todos os lados, né? Mas o monstro segura com apenas uma mão cada um. Isso deu brecha pro lagartixo vir pra cima, né? E acertar uma abraçada bem na cabeça do bicho. O problema é que ele não sofreu tanto dano e já virou preparando um soco bem na cara do lagartixo. O careca vê e tenta, né, desviar seu soco com ataque, que com muito esforço consegue, mas ainda assim acabou acertando, levando metade do corpo do garoto embora. Ele fala pro lagartixo não perder o foco, mas é meio difícil, né? O cabeludo aparece rapidamente e aplica um golpe em cheio no monstro, que voa longe, e nesse meio tempo, o garoto refletiu sobre suas atitudes. Se o careca não tivesse bloqueado aquele ataque, o monstro teria acertado a sua cabeça e provavelmente ele teria morrido. Mas não é hora de se lamentar, afinal o monstro ainda tá de pé, né? Ele pega um pedaço de madeira e passa sobre seu anel, o anel da cabeça, né? E simplesmente aquilo gruda, e quanto mais ele puxa, mais vai tomando forma, até formar uma machado de energia negra. Ele lança um ataque e com apenas a pressão do ar, ele é capaz de cortar 3 pequenas montanhas. E vendo isso, né, os caras percebem. A única forma de derrotar aquela criatura seria aumentar seus poderes e sim, eles têm essa capacidade. Eles incrementam o nível 3 de possessão, com o cabelo do criando orelhas semelhantes ao do seu deus, a níveis de possessão, indo do 1 até o 10. No primeiro nível, eles são capazes de ver a imagem da divindade, né? Já no nível máximo, a personificação é completa, o cara vira o deus. O nosso garoto não chega nem perto do nível 1, em termos de poder, ele é bem mais forte que o nível 1, porém, será incapaz de derrotar criaturas mais fortes e continuar abaixo do nível 1. Nível 1, nível 1, nível 1. Em outras palavras, se ele encontrar uma criatura que despertou o anel do demônio, ele será incapaz de derrotá-la. E voltando para a batalha, o lagartixo fica incrédulo, né, que ele se assustou com a morte. Afinal, ele nunca temeu. Ele tenta ir por cima dessa ideia, dizendo que ele ficou triste, pois se ele morresse, ele poderia matar mais monstros, mas a verdade é uma só, né? Infelizmente, ele tem medo de morrer. E lá na batalha o clima tava tenso, era fogo pra todo lado, mas nem fazia efeito. Era raio pra cá, raio pra lá, mas mesmo subindo seu nível, a criatura continuava sendo bem mais forte, ao ponto de feri-lo. O lance é que 3 é pouco, né? Porém, nível 3 mais nível 3 é 6, então é só lutar no coletivo. O cabeludo volta a atacar e a criatura também vem pra cima, só que dessa vez, o careca conseguiu cegá-lo, dando o espaço perfeito para que o cabeludo aplicasse um golpe na criatura, o perfurando no peito com seus raios. O cabeludo era muito mais rápido que o monstro, né? E se não dá pra pegar um, é só pegar o outro, o careca. Ele parte pra cima dele que, frio e calculante do jeito que é, aplicou a cegueira no cara mais uma vez. Pois é, né? Apesar de fracos, juntos eles são até que fortes. Eles começam a conversar ali, bater boca, planejando iniciar novamente a batalha. O
lance é que algo ocorreu no fundo. A criatura logo se assustou. E não só ele, mas a dupla também. O lagartixo estava emanando uma energia absurdamente forte. Ele estava se lembrando dos ensinamentos do Xianwu. Certo dia no treinamento, o Xianwu disse que iria ensiná-lo como derrotar uma criatura despertada. O poder divino é extremamente vasto, porém tem suas limitações. Por conta do corpo, né? Que não aguenta. E por causa desse limite, o inconsciente previne a entrada do poder divino. E basicamente, ele iria ensinar a como quebrar esse limite, né? Acumular mais poder com o corpo dele. Ele teria que meio que virar uma árvore, por assim dizer. Tipo, ele vai acumular essa energia divina e deixar ela fluir do solo para o corpo. E o próximo passo era aumentar o fluxo de energia e depois disso fechar as raízes que pegam essa energia e cortar o fluxo. Com o poder correndo nessa velocidade enorme, o inconsciente dele seria incapaz de parar aquilo. E já que ele tem a regeneração e um mental capaz, né, de segurar toda aquela dor, então esse é o caminho mais fácil para ficar mais forte. O monstro vê aquilo já parte para derrotar o lagartixo, afinal, quanto mais rápido ele for morto, menos ele irá se regenerar. O lance é que o lagartixo teve a mesma ideia. Quanto mais rápido o monstro morrer, mais rápido ele vai morrer também, né? E enquanto isso, os outros dois já vão pensando, né, em como intervir. Afinal, eles precisam acabar com aquilo o mais rápido possível. O monstro aplica um machado na barriga do lagartixo, enquanto o lagartixo aplica um murro na cara do monstro. Vê o monstro com mais outra machadada, mas ele desvia, porém, era a brecha perfeita que ele esperava. O monstro ia acertar um golpe em cheio, ou não, né? Pois o cabeludo vinha na velocidade de um raio para segurar o golpe, enquanto o careca aplicava um murro no chão que fazia o monstro pegar fogo. Uma chance para o lagartixo aplicar um chutaço no monstro, fazendo voar longe. Mas toda aquela energia fez o cara cansar, né? A rapaziada até tenta entrosar ali, falando que eles precisam agir juntos para enfrentar o monstro e blá 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 blá. Daí eles vão. O careca fica esperando o momento certo para atacar, enquanto os outros dois, que não se dão tão bem, né, vão lá pra porradaria. E o monstro nem se fala. Ele tava ali todo acabado e viu que ia ser difícil, então já começou a agir, sacrificando parte de sua energia, da sua vida, para aumentar seus poderes. Sabe quando ele tocou a madeira no seu anel, e virou um machado? Então, ele tocou as mãos no seu anel e seus braços viraram uma espécie de arma. Essa é a sua vontade. Ele quer porque quer derrubar esses miseráveis. E enquanto o cabeludo observava, o monstro partiu para cima na velocidade insana, tentando aplicar o golpe, né? O lance é que o cabeludo é rápido e desviou, mas logo ele percebeu que o bicho havia absorvido o anel demoníaco. O lagartixa aparece com um chutaço, mas o monstro apenas o segura facilmente e o arremessa para longe. Porém, não acabou. Mesmo ele voando numa velocidade insana, o bicho conseguiu acompanhar e arrebentar o lagartixo no chão, velho. Com o prota no chão, ele apenas começou a arrebentá-la na porrada, mas foi tempo suficiente para o cabeludo acertar um golpe do trovão no monstro, o arremessando longe. Que bom, né? Que ele conseguiu salvar o lagartixo. Pode levantar já, lagartixo. E simplesmente o prota decide que não tá nem aí pra nada, né? Era um monstro pousando no chão e ele descendo a marreta no bicho, velho. Mas não foi só uma não, foi uma, duas, três, quatro, cinco milhares de porradas. Até que o monstro segura sua cabeça e aplica um soco em seu estômago. Mas aqui se faz, aqui se paga, vi. Enquanto o monstro atacava, o prota apenas aplicou o golpe fatal. Ele pegou na clavícula do bicho e apertou com força. Cara, isso dói tanto, dói demais, velho. O bicho reclama que eles são ruins de luta e pergunta: por que vocês estão lutando assim, velho? Mas enquanto ele reclama, apenas sente seu braço sendo perfurado por um raio. Não só seu braço, seu corpo inteiro. Com o cabeludo falando que lutam assim porque são fortes. Fortes? Tu não é nada, otário! O lagartixo prepara para finalizar o bicho, né, numa sequência de golpes insanos, mas não. Ele não pode fazer isso, pois eles têm que acabar com a criatura rapidamente com apenas um golpe. Nisso, aparece o careca, metade humano e metade deus. O lado deus estava chorando, enquanto o lado humano tentava controlar suas emoções. Suas lágrimas caíam e ferviam o solo. O demônio implorava para que não fizesse aquilo, mas com uma simples frase: sinta a minha agonia. O monstro foi perfurado no peito com uma energia enorme. De começo não aconteceu nada, mas com o tempo ele foi sendo cremado de dentro para fora, até restar uma casca seca de um antigo corpo. Finalmente tudo aquilo acabou, mas não para o careca. O seu corpo estava em chamas, fora de controle sobre seu poder. O cabeludo até tenta ajudar, dizendo que precisam retirar o braço celeste do braço direito do careca. Mas chega o tiozão na velocidade de uma bala e apenas encosta sua mão na careca do careca, como se sugasse a energia divina para o anel de sua arma. O deus tentava pronunciar algo. Princesa? E o careca acorda, em choque, né? Se desculpando ali com geral sobre o acontecido e blá 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 blá. Tá tudo suave, paizão, relaxa. Porém, mesmo o tiozão bolado do jeito que é, ainda assim, a
acabou se queimando com o poder daquele ser divino. Filhão, será que veremos um careca bombado por aqui futuramente? E aí eles se despedem e vão embora. A dupla vai falando que eles precisam ficar mais fortes e não sei o que, pois se forem depender do lagartixo, eles estão ferrados, né? E quem diz isso é o cabeludo, pois o careca é tranquilo quanto ao Prota. E à noite naquele dia, o Prota e o Xianwu param num posto de guarda para descansar. Apesar de ser apenas um posto, lá tem tudo o que eles precisam, né? Pra tirar um cochilinho, tomar banho, tem tudo. É quase uma casa. O lagartixo parece pouco desanimado quanto a isso, mas não era exatamente sobre o lugar. Ele estava se tornando forte, mas não estava satisfeito com as condições atuais dele, né? Tipo, antes ele poderia arrancar o braço tranquilamente para usar como arma, mas agora seu braço não vem com o poder que ele espera que venha. E lá vão eles pro treino. Toda vez que ele tentava pôr a força total na sua ferramenta, né, no seu braço, o braço explodia. Isso acontece porque quando o seu braço é separado do seu corpo, ele não consegue suportar a força total e acaba explodindo. Isso só não acontece com o corpo do lagartixo porque ele tem a habilidade de regeneração, né? O que significa que toda vez que o corpo pensa em explodir, ele se regenera. Isso explica o tanto de bolinha que aparece nele, né, quando ele se transforma lá. Aquela bolinha de catapora, sei lá o que é aquilo. E é por isso que os caçadores usam armas que conseguem suportar uma vasta quantia de poder, porque elas suportam poder. Enfim, eles vão pro quarto onde o lagartixo fica pensando sobre o que poderia fazer quanto a isso, né, quanto ao seu poder. E enquanto o tiozão dormia, ele permanecia acordado tentando descobrir uma maneira de se fortalecer. E aqui vemos que ele não é tão idiota assim, né, não é tão idiota. Ele começa a lembrar do treinamento que teve anteriormente com o tiozão, onde ele liberava o poder pela terra e depois percorria pelo seu corpo. Aquilo, né, que ele usou lá na batalha contra o monstro gigantão. E se ele liberar o poder para o braço para aí sim percorrer pelo seu corpo, assim ele talvez teria muita força no braço, né? Mas claramente ele desiste, pois o braço iria estourar de qualquer forma. Tá na hora de dormir. Dormir, né? Que o cabo é de ferro. Um carneirinho, dois carneirinhos. Como é que dorme com um negócio desse na cabeça, velho? Ele já vai ali com várias ideias na cabeça, tipo, como que o osso dele não explodiu junto com o braço e blá 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 blá. Então ele poderia muito bem transferir o poder para o osso ao invés do braço completo. Agora sim tá na hora de dormir, né? Dorme, filhinho do coração. Dormir que nada, velho. Ele tá com ansiedade pior que a minha, velho. Olha isso aí. Ele já invoca ali seus poderes e começa a focar o poder do seu braço no seu osso. Ele foca até que o braço começa a deformar e tipo, não é só bolhas, são montanhas, velho, pirâmides, que isso, velho. Ele já rapidamente arranca o braço fora, que cresce tão rápido quanto arrancou, né? Então é isso. Ele tem que controlar a força e expandir de acordo com a regeneração. Assim, ele poderá ter seu braço como arma. Mas calma aí, o braço dele não explodiu. E apesar daquilo não poder ser chamado de braço, né, parece um mutante, ainda assim ele não explodiu. E assim ele vai tentando várias e várias vezes durante a noite até o amanhecer. Os pássaros cantam, o professor acorda e o aluno não tava na cama. Orgulho, né? Será que ele tá treinando? Com certeza. E quando ele chega lá fora, o pátio inteiro tava coberto de braço e varrido de sangue, tudo, tá ligado? Mó clima de guerra. O Prota dormindo. Caba safado. Mas também, né, depois de passar a noite inteira arrancando o braço pra lá e pra cá, jorrando sangue e pensando em várias coisas, o clima não poderia ser outro, né? Porém, será que ele conseguiu atingir seu ápice? Será que ele conseguiu avançar no seu poder? E o deus dele? Como será que ele é? Porque até agora que eu vi, os deuses deixam a semelhança deles nos seres humanos, nos seus fiéis. Mas até agora não vi nenhuma semelhança no nosso querido lagartixo. Será que vai crescer uma cauda nele? Isso veremos no próximo episódio. Então, se vocês gostaram do vídeo e querem continuação, curte, se inscreve e comenta lagartixo para me ajudar na divulgação. No mais é isso, valeu!